graça e paz. Estamos aqui novamente nesta segunda-feira, nosso podcast Efraim, Barra do Ceará, e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, ao vivo. E nesse momento, eu convido vocês que estão nos assistindo nessa noite, vocês possam compartilhar com seus familiares, seus amigos. Vai ser uma interação, um bate-papo, e que eu creio que vai ser edificante para a tua e para a minha vida. Então, nessa noite, aí onde você está, curva a sua cabeça e vamos orar, agradecer ao Pai Eterno por nos dar mais um dia, através da sua graça, da sua misericórdia. É que nós estamos aqui nessa noite com saúde, com paz, com segurança. Então curva as suas cabeças aí, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos nessa noite diante da tua presença para te agradecer por mais um dia de lutas, mas também de vitórias. Muito obrigado porque a cada dia, Senhor, tu nos ensina a adorar. Nós te louvamos porque as tuas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, assim diz a tua palavra, mas a alegria vem ao amanhecer, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. E a ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos aqui nessa noite fazendo, Senhor, algo para impactar vidas, para transformar, e através disso, além do culto, Senhor, para que possamos alcançar vidas através da tua palavra, pregando o teu amor, o teu evangelho, a tua palavra. É isso que nós te oramos e te agradecemos nessa noite. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Compartilhem, comentem aí, deixem também as suas perguntas, tá bom? Nós já estamos com as perguntas aqui. Foi feita uma caixa de diálogo no nosso Instagram, Efraim Barra do Ceará, onde vocês vão poder também interagir conosco. A cada segunda-feira, a partir das 19h30, nós estaremos com novos convidados. Aqui vai ser um bate-papo para lá de edificante. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa podcast Interage Efraim, e que irá acontecer todas as segundas-feiras, como eu falei, a partir das 19h30. E a cada semana teremos novos convidados, temas diversos que permeiam a nossa sociedade. Temas bíblicos, saúde mental, política, direitos, questões sociais, projetos sociais. E nessa noite, nós estamos aqui com o nosso convidado, David Everton. Deus te abençoe. E iremos bater um papo descontraído e com uma palavra que vai edificar as vossas vidas e as nossas vidas aqui também, né, pastor? Então, boa noite, David Everton, é um prazer. E desde já eu quero agradecer por você receber o nosso convite, e é uma honra de tê-lo aqui em mais uma edição do nosso podcast. Boa noite, Daniel. Boa noite, pastor Wagner. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. É um prazer mesmo poder estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre assuntos cotidianos relacionados à psicologia, um pouco relacionado também à Bíblia, e acredito que vai ser uma noite muito agradável e muito memorável. Glória a Deus. Então comente, curte aí, compartilhe. Eu sei que tem muita gente entrando aí agora, tá bom? Então faça sua parte aí, nos ajude a alcançar vidas aí em nome de Jesus. Eu vou trocar de microfone, Deus, tá bom? Para o pessoal me ouvir melhor, certo? Mas eu vou fazer agora uma pergunta, inclusive foram perguntas que nos questionaram, né? Então, o que é que um psicólogo faz? O pessoal quer saber o que um psicólogo faz. É uma ótima pergunta. O psicólogo, dependendo da abordagem, do local de trabalho, a gente pode ter um psicólogo clínico, pode ter um psicólogo organizacional, pode ter um psicólogo hospitalar, ou um psicólogo como eu, um psicólogo clínico. O que é que o psicólogo clínico ele faz? O psicólogo clínico ele faz intervenções que visem ajudar a pessoa. Pessoas que estão com ansiedade, depressão, alguns problemas conjugais, o psicólogo vai fazer intervenções pontuais para que possa ajudar essas pessoas
a solucionar seus problemas ou, de certa forma, amenizar suas questões. Basicamente é isso. Envolve a escuta, envolve algumas falas, envolve algumas intervenções técnicas, mas basicamente o psicólogo trabalha visando ajudar o paciente com a sua demanda, seja ansiedade, depressão, problemas conjugais ou problemas relacionados às outras áreas. É um assunto bem abordado, essa questão de ansiedade, depressão, e a gente vai chegar lá, viu, David? Tem perguntas aqui que a gente colocou aqui. E quando é que a gente tem que procurar ajuda? Outra última pergunta. Nós devemos buscar ajuda quando a gente começa a perceber que algumas coisas não estão indo tão bem. Exemplo, pegar um assunto que é muito comentado na atualidade ainda, ansiedade. Quando eu começo a perceber que a minha ansiedade está interferindo no meu trabalho, eu começo a perceber que a ansiedade está interferindo no meu sono, quando eu começo a perceber que a ansiedade começa a estar interferindo de alguma forma nos meus relacionamentos, o mais recomendável é que eu procure uma ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Eu não espero, de certa forma, essa ansiedade, que é uma emoção natural que todos nós temos, se agravar desencadeando um transtorno de ansiedade. Só que, infelizmente, nós temos uma cultura de tratamento e não uma cultura de prevenção. O que é que isso quer dizer, gente? Geralmente, as pessoas só procuram ajuda de um psicólogo quando as coisas estão muito mal mesmo, e aí procuram ajuda, diferentemente do que orientar. Eu começo a perceber que a minha ansiedade tem me impedido de ter uma boa noite de sono. O que é que eu deveria fazer? Eu deveria procurar ajuda psicológica. Eu começo a perceber que a minha ansiedade ela tem interferido no meu desempenho no meu trabalho. Eu deveria procurar ajuda psicológica para trabalhar isso, para não, de certa forma, desencadear coisas mais graves. Ou seja, a psicoterapia ou o psicólogo não é apenas para quem tem algum transtorno, ansiedade, depressão. A terapia é para todas as pessoas que estão passando por alguma dificuldade e não estão sabendo lidar com elas, seja nas mais diferentes órgãos, trabalho, sentimental, psicológico, emocional. E aí essas pessoas devem procurar essa ajuda e não esperar, porque aí tem muito uma ideia também que o tempo cura todas as coisas, o tempo resolve todas as coisas, e nós sabemos que o tempo não resolve as coisas. Resolve as coisas somos nós, por meio de ajuda, por meio de mudanças de pensamentos, emoções e comportamento. Show. David e o Everton, você, como psicólogo, tem como resolver os nossos problemas? Pronto, o psicólogo ele vai ajudar cada um, de certa forma, a lidar melhor e até resolver algumas questões. Só que o psicólogo ele não resolve, digamos assim, os problemas no sentido de você está com problema no casamento, o psicólogo ele não vai resolver, digamos assim, diretamente dizer, não, você tem que fazer isso, você sabe com sua esposa, não. O psicólogo ele vai lançar luz para saber o que tem impedido você de, por exemplo, sair mais com a sua esposa, de ter, por exemplo, mais intimidade sexual. E aí, pontuando isso, modificando algumas coisas relacionadas, que sempre envolve pensamento, emoção e comportamento, a pessoa vai conseguir solucionar esse problema. Mas o psicólogo em si, ele não resolve. Ele dá algumas ferramentas para que a pessoa possa resolver. Porque senão seria muito longo dessa forma. Alguém chega com a demanda e o psicólogo, de certa forma, resolvesse sem a pessoa ter que fazer nada, seria muito bom e seria facilidade demais. A gente trabalha ajudando. O que é que, para resumir isso, o que é que um psicólogo faz? O psicólogo ele é um auxiliador para que as pessoas elas possam resolver suas questões. Ele vai pontuar pensamento. Sabe que você não está tendo um pensamento, por exemplo, que a sua esposa não gosta mais de você? Ela já falou uma vez isso, não, mas eu percebo que. Mas será que não é só coisa da sua cabeça? E aí a pessoa vai começando a pensar melhor, vai chegando a algumas conclusões interessantes. De fato, mais coisa na minha cabeça. A minha esposa, ela me trata bem, ela me ajuda, ela me apoia. E aí com isso ele já vai, de certa forma, modificando alguns pensamentos que vão gerando ansiedade e que vão, de certa forma, gerando alguns comportamentos problemáticos. Show. David, na sua visão, qual é a diferença de psicólogo e coach? Uma pergunta. O psicólogo, primeiro, ele é uma graduação, custa uma graduação de 5 anos. O coach, geralmente, a palavra significa treinador, ou mestre, em certo sentido. E
E o coach, digamos assim, é mais um treinador. Pode ter uma relação? Pode. Só que a maioria das pessoas que são coaches fizeram uma formação rápida, mas a gente precisa sempre pontuar. Existe uma diferença muito grande. Nenhum coach que não tem uma formação em psicologia, ele, digamos assim, é um profissional adequado para lidar com problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas relacionados a problemas conjugais. O coach ele é direcionado para outros pontos. O psicólogo não. O psicólogo ele já é mais voltado, tem uma formação e é o profissional mais adequado para lidar. Então, o coach não serve para nada? Não é isso que eu estou dizendo. Ele serve, mas em algumas situações, não necessariamente como psicólogo clínico. Existe essa distinção. Só agradecendo aí a todos e a todas que estão nos assistindo através do nosso Instagram, Efraim Barra do Ceará, acompanhando agora nesse momento o nosso podcast, tá bom? Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? E eu quero também falar da nossa programação, tá certo? A gente tem que fazer as nossas propagandas, né, pastor, aqui, da nossa programação local, da nossa igreja. Então, toda segunda-feira, a partir das 19h30, nós teremos aqui o nosso podcast Interage Efraim. Como eu falei, a gente vai trazer novos convidados, vai ser temas diversos, né, que muitas vezes o pastor não pode pregar certos temas, né, aqui no altar, porque são cultos direcionados, né, já tem uma temática. Então, a gente vai estar trazendo outros temas aqui nas segundas-feiras para justamente a gente trazer ensino, né, pastor? A gente tirar dúvidas, né? Então, vocês vão estar abertos, a gente sempre vai estar colocando as caixinhas de diálogo no nosso Instagram, e vocês vão poder interagir com a gente, vão poder participar, e o convidado que estiver aqui, o pastor também, vai estar respondendo vocês, tá bom? E nas terças-feiras, a partir das 19 horas, culto da renovação. Quarta-feira, é a oração das mulheres às 19 horas. Quinta-feira, nós temos o culto da orientação cristã, da palavra de Deus, a partir das 19 horas. No domingo pela manhã, nós temos o culto às 9 horas, que é o culto das primícias. E às 19 e às 18 horas, no domingo, nós teremos o nosso culto de celebração ao Senhor. Tá bom? Vou passar também a palavra aqui para o nosso pastor, para que ele possa fazer perguntas também para o nosso convidado. Amém, queridos? Boa noite, a paz do Senhor. É gratificante. O Daniel falou, nós vamos estar aqui a cada segunda-feira com um convidado diferente. É muito bom a gente tirar essas dúvidas, essas questões que envolvem não só a igreja, mas toda a sociedade. Como ele bem disse, nem sempre a gente pode estar falando algo no altar ou numa pregação, até porque o foco é outro. Mas está aqui esse momento especial hoje com esse psicólogo, meu amigo, né? E aí eu fiz questão de estar aqui presente, Daniel. Tinha uma pergunta, mas já sei se seria duas em uma, e eu queria que o David me respondesse justamente o seguinte: o Daniel praticamente já fez uma pergunta aqui na questão do coach. E aí, geralmente, a gente trabalha muito isso na vida secular, para trazer isso para os funcionários, para a equipe, para motivar. A gente faz isso no dia a dia. Só que aí eu trago uma pergunta para o David agora, na questão do coach, e aí eu queria que ele me respondesse o seguinte: muitos psicólogos, por não estar tendo uma demanda, não saber como resolver algumas questões, eles não estão indo para esse lado da questão do coach, até para motivar, para tirar aquela pessoa daquela situação, principalmente quando ele é cristão, porque nós trabalhamos muito com a questão da fé. Só que tem pessoas que ficam motivando a pessoa, dando aquele incentivo, aquela fala, e aí esses psicólogos vão sair um pouco da área dele, indo para essa área do coach. Essa é a primeira pergunta. Uma última pergunta, pastor Carlos. De fato, acontece muito isso porque a psicologia, de forma geral, até mesmo de forma mais histórica, ela sempre se concentrou muito nas patologias, nas doenças de ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia e por aí vai. Enquanto que muitos coaches, eles usam mais, digamos assim, o desenvolvimento do ser humano, a potencialidade do ser humano, eles trabalham mais essa questão mais humana, que é importante também. E muitos psicólogos, o que eles estão fazendo?
eles estão não apenas centrando sua atenção na questão de patologia, doença, mas eles estão começando também a olhar esse próprio nicho de palestrantes, desenvolvimento, que é importante a inteligência emocional, ou seja, também trabalhar esses aspectos. A gente tem até uma parte da psicologia que trabalha muito isso, que a gente trabalha, só que de forma mais científica, a gente fala que é a psicologia positiva, que trabalha com positivismo, a própria esperança, o próprio otimismo, mas sim está acontecendo isso. O que é interessante? É interessante a gente não focar apenas em um aspecto. Eu, particularmente, também sou convidado pelas igrejas, para trabalhar também temas motivacionais, ou seja, de certa forma, eu acabo me alinhando um pouco com a própria ideia do coach, que é a ideia do treinador, pegar e unir tanto o meu conhecimento psicológico como uma demanda que está tendo no momento. Exemplo, uma demanda de produtividade, está tendo uma queda de produtividade. Pode ser que não tenha tido ou não tenha acontecendo tanta união, digamos assim, tanto a comunicação ideal, aquilo que a gente fala na própria comunicação, os níveis da comunicação, está tendo essa comunicação bem, e a gente vai trabalhar esses temas visando uma melhora dessa comunicação, visando uma maior autoestima, porque tudo, costumo falar, tudo está relacionado à forma como nós pensamos. Quem sabe você gosta, tanto quanto eu, de frases, citações, tem até uma frase que eu gosto muito, e aí as pessoas que estão me acompanhando, que me conhecem um pouco, vão reconhecer que a frase do Pedro, um filósofo histórico do século I, ele vai dizer que quer que o ser humano não são os fatos, mas a forma como ele interpreta os fatos. E aí todos nós pensamos, interpretamos das formas mais variadas, que nem sempre é legal, nem sempre é correto, isso pode prejudicar a minha produtividade do trabalho, a minha relação com Deus, a minha relação pessoal e assim por diante. A segunda pergunta, ainda dentro desse tema, é justamente isso. Aí agora, como pastor, líder, nós já tivemos uma barreira muito grande nessa questão do psicólogo cristão, você sabe disso que eu estou falando, mas hoje a gente já está mais dentro desse contexto, e as pessoas já estão entendendo melhor a questão da depressão, da ansiedade, e algum estudo sobre a questão familiar, conjugal e até mesmo financeira. Agora, a minha pergunta é, as igrejas estão preparadas, eu digo a liderança em si, não a igreja em geral, mas a liderança da igreja está preparada para atender essa demanda, principalmente nesses últimos anos, com tanta luta, nós tivemos pandemia aí, já estamos lidando com outros problemas de doenças. A igreja, a liderança da igreja, ela já está preparada para atender essa demanda, ou ainda você, como psicólogo, você acha que as igrejas precisam se preparar melhor? Ótima pergunta, pastor, porque assim, eu acabo transitando muito nessas duas áreas, tanto na igreja, como cristão, como teólogo também, e também nessa questão da psicologia como psicólogo. Mas o que eu percebo é que ainda a gente tem avançado bastante no início de palestra, por exemplo, desde 2019, sobre um tema que ainda hoje é exposto na igreja, suicídio, mas ainda percebo que no meio da liderança de algumas igrejas existe muita resistência, porque existe muito uma ideia equivocada e até mesmo incompleta, que é a ideia equivocada, porque a ideia é que somente Deus pode operar milagre. E aí muitos pastores, líderes, vão se fundamentar essa ideia de sério, e para Deus nada é impossível. Só que a gente precisa compreender que à luz da Escritura, Deus sempre usou tantos métodos extraordinários, ou sobrenaturais, milagres, curas, transformações, como meios também naturais. Até um texto que sempre quando eu tenho que dialogar com alguns pastores que têm resistência, eu gosto sempre de mostrar Tiago 17, onde Tiago vai dizer que toda dádiva, todo bom perfeito, vem do alto céu, descendo do Pai das luzes, que não há sombra nem mudança de variação. Ou seja, se nós temos psicólogos, se nós temos psiquiatras, se nós temos como as demais profissões, eles também podem ser usados como instrumento de cura, como instrumento de restauração na vida de todas as pessoas. Como é que nós poderíamos melhorar isso? Se a gente trabalhasse mais, o Ministério Efraim trabalha bastante sobre isso, outros ministérios, mas ainda falta muito espaço para a gente conversar com as pessoas, para a gente reafirmar que nem sempre a depressão é pecado, nem sempre
ansiedade, e a gente precisa trabalhar isso com aquilo que a gente chama de psicologia, com psicoeducação. O que significa isso, gente? Uma educação psicológica. E aí a gente associa com a fé cristã aquilo que Jesus declarou em João 8:32: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, o conhecimento que ele é libertador e é transformador. Sempre quando eu tenho a oportunidade de dar uma palestra, como eu já ministrei aqui, em outras igrejas, sempre muitas pessoas no final me perguntam: então quer dizer que o psicólogo não pode ser um instrumento de Deus? Pode. Quer dizer que Cristo também pode ir no psicólogo? Pode. Da mesma forma como nós vamos ao dentista, ao cardiologista, a uma série de outros profissionais, enfermeiro. Por que o psicólogo é diferente? Nós precisamos lutar para continuar se construindo essa ideia. O psicólogo, digamos assim, ele sempre é alguém que vai atrapalhar. E se as pessoas forem atrás do psicólogo, não existe até um preconceito, né, Deus, também, né? E as pessoas acham que porque eu estou indo no psicólogo, eu estou consultando, eu estou doido, né? Tem isso também. Em relação, trazendo para nós, cristãos, a igreja tem sido acometida na sua visão em relação à depressão, em relação à ansiedade. Qual é o seu ponto de vista? E assim, Daniel, isso nem acaba nem sendo meu ponto de vista, mas uma realidade de hoje. Hoje, se a gente for em todas as igrejas fazer o enquete, quem sofre com depressão, quem sofre com ansiedade, vai ser unânime. Boa parte da igreja sofre. Porque nós chegamos num ponto que nós não podemos mais dizer assim: a igreja não tem pessoas que sofrem com ansiedade, a igreja tem pessoas que sofrem com depressão. Porque se a gente for pegar os dados, por exemplo, falando sobre ansiedade, a própria Organização Mundial de Saúde, isso em 2020, antes da pandemia, já apontava que o Brasil ele é campeão em pessoas com ansiedade. 18,6 milhões de pessoas sofrem com ansiedade. Depressão também da mesma forma. O Brasil, antes da pandemia, muitas pessoas já apontavam que a própria depressão no Brasil ficava no quinto lugar. Com a pandemia, esses números eles dobraram. Quantos outros pastores? Eu conheço alguns pastores que conheci outros. Quantos pastores que no momento não estão com a síndrome de burnout, deslocamento profissional? Porque a atividade pastoral também ela é, digamos assim, ela é também uma atividade cansativa. O pastor pode falar melhor que eu. E assim, a gente chegou num ponto que nós não podemos mais dizer que não, a igreja está livre, a igreja está imune, porque até mesmo, para passar a palavra para o pastor Wagner, a gente percebe que a própria ansiedade ela é algo tão antigo quanto o homem. O próprio Salomão, em Provérbios 12:25, vai dizer que a ansiedade no coração do homem pode o abater, mas uma boa palavra o aperta. O próprio Jesus falou sobre a ansiedade, Mateus capítulo 6. O próprio apóstolo Paulo vai falar sobre a ansiedade, Filipenses capítulo 4, ou seja, são assuntos que sempre estiveram presentes. O que muitas vezes não está presente, como pensando na depressão, é a própria palavra depressão. A própria palavra depressão ela não tem na Bíblia, porque a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no século I. A depressão ela vai receber esse nome somente lá no século XVII, século XVIII, mas as características das pessoas com depressão nós também encontramos na Bíblia. A gente pega o caso mais conhecido, que é o profeta Elias, que teve um episódio desse. A gente pega outros autores, escritores bíblicos, autores bíblicos também tiveram aquilo que nós chamamos hoje como depressão, ansiedade, mas muitas vezes o mundo não contempla a cura, não está na Bíblia, mas os sintomas são os mesmos. David, tem uma questão também, se tratando de liderança, nós como pastores, há aquele bloqueio entre nós e as pessoas, porque nós pregamos fé. Essa é a realidade, nós pregamos fé. Que Jesus cura, Jesus transforma. E eu louvo a Deus que hoje nós temos psicólogo na maioria das igrejas. Aqui ainda nós não temos um psicólogo em si, nessa comunidade aqui. Mas temos amigos aqui que a comunidade está aqui presente. Eu vejo que há uma dificuldade nas pessoas, tanto que por que eu estou falando isso? Eu dei exemplo aqui para pessoas que eu tinha no seu contato. Eu tinha você aqui perto de mim, qualquer coisa podia
falar e tudo. Mas eu vejo no bloqueio dessa pessoa, o medo de falar da relação dela. Você citou aqui no início sobre o casamento, quando começa a perceber que não é tudo que está vivendo na mulher, a desconfiança, aquela coisa toda. A gente percebe que as pessoas têm medo de falar isso com o psicólogo. Aí a minha pergunta é, não seria o ideal que cada psicólogo, além de trabalhar essa questão da psicologia com os seus pacientes, mas ele também tentar ficar mais próximo dessas pessoas, digamos assim, ter um vínculo maior. Por isso que eu acredito que para o psicólogo, quando ele é psicólogo e cristão, isso fica mais fácil dele, ou não? Independente se o psicólogo tem uma religião ou não, vai ter que acontecer aquilo que a gente chama de psicologia da relação terapêutica. Quando tem uma boa relação terapêutica, inclusive, o que eu faço? Mesmo aqueles pacientes que atendem presencialmente, eu sempre passo a voltar para uma crise, para algum momento mais assim, onde vocês têm que, digamos assim, agendar uma sessão, uma consulta. Mas tem que ter essa aproximação, porque assim, é na relação, de forma geral, na relação pessoal, que nós nos ferimos, e também é na relação que nós somos curados. O ser humano não ser relacional, ele precisa se relacionar. E tendo esse vínculo, não um vínculo, digamos assim, um vínculo amoroso, no sentido romântico da palavra, mas é importante que o psicólogo tenha esse vínculo com o paciente dele, porque se ele não tiver esse vínculo, o paciente dele não vai se sentir confiável, não vai se sentir confortável e não vai abrir o seu coração. Agora, se ele tem esse vínculo com o paciente vai se sentir confiável, o paciente vai sentir que pode falar, que ele não vai ser julgado, porque são medo das pessoas medo de ser julgado, medo de ser criticado, aquela coisa, mas que o psicólogo vai escutar ele. E aí, muita gente pensa que o psicólogo só faz escutar e não é essa forma. E escuta, porque o psicólogo, diferente do que as pessoas imaginam, eles não conseguem ler a mente das pessoas que se perguntam, mas assim, o psicólogo ele vai ajudar essas pessoas. Tendo essa aproximação, é bom mas se a gente como psicólogo, essa aproximação também tem que ter um pouco de cautela para não gerar uma amizade. Porque gerando uma amizade, a terapia não funciona mais. Porque a pessoa vai me passar a ver como um amigo dela, e aí de certa forma ela vai ficar meio que esse bloqueio de falar, porque nossa, não, eu vou falar com o David porque o David deixou de ser o David e agora é o meu amigo. E isso não funciona, mas é importante ter essa relação terapêutica para falar, para abrir, para discutir, para trabalhar alguns pontos que é importante até na melhora do sujeito. E a gente não trabalha, digamos assim, só com sintoma. A gente trabalha em conjunto da pessoa, porque a pessoa não é apenas a ansiedade, a pessoa não é apenas a depressão, a pessoa não é apenas os conflitos, a pessoa é muito maior do que isso. Essa é a nossa psicologia da psicologia. Bem, junto detalhe, eu estava conversando com o Daniel hoje, eu estou me empolgando com esse aqui, viu, Daniel? Tá negócio, ainda mais quando a gente está na frente, aprendendo e outra, tirando dúvidas. Eu preguei esses dias aqui sobre Jó, e até mandei algo com o Daniel hoje falando que Jó sofreu de depressão sim. E aí, Jó, capítulo 3, versículo 25, ele vai dizer o seguinte: exatamente aquilo que eu mais temia veio sobre mim, caiu sobre mim. Aí vai dizer o quê? O medo e a sombra. Então Jó teve medo, Jó se assombrou e ficou depressivo com isso. Não só ele, mas o próprio Davi, na hora da perseguição, na hora que ele ficou encurralado. Agora, a pergunta que eu faço a você é justamente isso. Alguns líderes, e eu estou trazendo hoje justamente essa questão da liderança, trazendo para mim. Graças a Deus eu não tenho esse bloqueio, mas alguns líderes, você acharem, pastores, líderes que estão lá em cima, ou acharam que estudaram um pouco, tem um pouco de entendimento, até fizeram também psicologia pastoral, não o curso que você fez, a formação que você fez, mas eu fiz também um curso de psicologia pastoral. Mas muitos não procuram um psicólogo até para estar perto dele, aconselhando alguns irmãos. Você acha que isso é medo de uma forma ou outra, interferir no relacionamento deles com a igreja, com alguém, ou é porque ele acha que essa área ele também domina? Tem um pouco dos dois. Então, a questão, se for pegar uma palavra mais emocional, existe a ideia do ciúme, que é o medo de perder o
oferta de alguém, inclusive eles têm muito ciúme quanto a isso, de abrir espaço. Por exemplo, se você não tivesse ciúme, se tivesse ciúme, melhor dizendo, você não me convidaria para estar falando aqui um podcast, porque senão, ele vai roubar, digamos assim, as ovelhas do pastor Wagner. E também a questão do fato de ter estudado um pouco. Só o que é que a gente precisa compreender? Mesmo que a gente viva no século XXI, no século da informação, no século do conhecimento, o fato de você ter todas as informações sobre a ansiedade, sobre a depressão, não vai lhe tornar um psicólogo. Assim como a internet, tem todas as receitas que você for atrás, não vai lhe tornar um grande chefe. É necessário uma formação. E quando a gente trabalha isso, o psicólogo ele pode estar associado sem a igreja. O ser humano também ele carrega esse aspecto que a própria Organização Mundial de Saúde está começando a enxergar que antes o ser humano era visto como ele era biovida, psicomente, social. E agora o que é que a própria Organização Mundial de Saúde está percebendo? Ela está percebendo também que o ser humano ele tem esse aspecto espiritual, coisa que a Bíblia já falava. Eclesiastes 3:11, Salomão vai dizer que Deus pôs o homem, a palavra hebraica da eternidade, ou seja, esse desejo do ser humano pela eternidade, sobrenaturais, pela transcendência, que de certa forma a gente pode trabalhar isso, não quando é algo encaminhado pelo psicólogo, vamos falar sobre religião, não, mas muitos pacientes meus, inclusive alguns já mencionaram, você sabe o que é que me ajuda a melhorar, doutor? Quando eu estou tendo especialista em ansiedade, e os católicos vão dizer, quando eu rezo o texto, quando eu assisto uma missa, os evangélicos vão dizer, quando eu leio a Bíblia. Eu, como psicólogo, eu não posso dizer, você não deve fazer isso porque isso faz sentido. Não cabe a mim dizer isso. Cabe a mim ajudar ele nesse processo, levando as ferramentas da minha área, que é a ferramenta da psicologia. Mas sim, ainda tem muito isso, principalmente da liderança. Existe muito uma ideia, para passar, que eu estou olhando aqui por tempo, sei que o tempo já está se perseguindo, mas existe muito uma ideia que o próprio Augusto Cury, inclusive uma defesa do Senhor, o Augusto Cury vai dizer que no meio da religião existe muito uma ideia que os pastores eles têm que ser uma espécie de super-herói. Eles têm que, quando rasgar aqui a camisa, não ter peito, não ter uma espécie de S. Não pode, a gente pode trabalhar. Eu tenho parceria com você, tenho parceria com o pastor Samuel Machado, presidente do ministério, tenho parceria com o próprio pastor, com os pastores, e a gente trabalhar a demanda junto. Não necessariamente excluir uma coisa da outra, a gente pode ter essa relação, vai ser muito benéfica, eu acredito que ela é necessária. E dá para conciliar a psicologia e a Bíblia, no seu ponto de vista? Eu acredito que até certo sentido sim. Vou dar um exemplo mais prático. A própria Bíblia, principalmente em Provérbios, vai falar muito da palavra como algo terapêutico, como cura, como consolo. É coisa que a psicologia também trabalha. E até o escritor, ele vai dizer que as palavras são remédio para a alma que sofre. Ou seja, os dois falam sobre palavra como remédio. Os dois vão falar sobre escuta, os dois vão falar sobre acolhimento. O texto de Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 7, vai dizer acolhemos uns aos outros, assim como Deus nos acolheu. Tem muitos pontos. Agora, o que não pode para o psicólogo é, de certa forma, ele usar a Bíblia como uma ferramenta terapêutica no consultório. Não posso dizer assim, a Bíblia vai dizer que se você orar, não posso. Eu posso usar, quando ele, as ferramentas psicológicas, as ferramentas científicas, até porque a Bíblia, ainda que ela seja um livro verdadeiro, de verdade, ela não é um livro científico. Não é. E aí a gente pode ajudar ele em certos aspectos, mas não nesse sentido de ter uma Bíblia, não. Porque, por exemplo, eu sou psicólogo, também sou cristão. Não ficaria legal eu ter uma Bíblia no meu consultório. Porque quando eu receber um ateu, ou uma pessoa de outra religião, ou de outra espiritualidade, ele pode sentir um pouco, não, mas ele retraindo, isso vai atrapalhar. Nesse sentido, não haveria essa relação, mas sim, existem duas crenças, tanto a Bíblia, a filosofia, as religiões trabalham nesse aspecto positivo que muitas vezes não é visto isso, seja um desconhecimento de muitas pessoas. Eu acabo sempre tentando trabalhar nas minhas palestras, tanto um ponto como o outro, pelas minhas formações, como psicólogo, que sou, também com a minha formação em teologia, professor de escola bíblica, e o pastor Wagner sempre conversa com os livros e tudo. Só que nem todos os psicólogos têm essa informação
psicólogos que talvez não viriam para conversar aqui no podcast desse. Ah, não, o pessoal lá é tudo ignorante, o pessoal não quer saber, só quer saber da Bíblia, não quer saber de outras coisas. Isso não é verdade. E para a gente finalizar, que já está já um tempinho, eu estou fazendo serviço social, estou estudando na cadeia de serviço social e eu vi agora nessa nossa viagem psicologia, né? Inclusive eu não fui muito legal, mas amém. Vamos estudando, né? E você, como formado em psicólogo, essa profissão, o que é que você acha? Essa profissão, a psicologia, ela é a profissão do futuro? Será a profissão do futuro? Pelo contexto que a gente está vivendo hoje, o mundo, né? Em relação a isso, porque também o pastor é um psicólogo, né? O pastor na igreja é um psicólogo, né? Porque tem que estar atendendo todo mundo, né? E o que é que você acha nesse ponto de vista? Eu não colocaria nem como uma profissão do futuro, colocaria como uma profissão do presente. Porque não tem como mais a gente não falar, seja igreja, seja empresa, seja qualquer outra instituição, não tem como a gente não falar mais sobre emoção, não tem como a gente falar sobre pensamento, não tem como a gente deixar de falar sobre ansiedade, não tem como a gente deixar de falar sobre uma série de assuntos que está pautado na psicologia e que, de certa forma, a gente não pode ignorar. Eu acredito que nós chegamos num momento e a própria pandemia ela veio meio a tirar, digamos assim, aquele fã que estava cobrindo muita coisa, ou digamos assim, uma linguagem mais popular. A própria pandemia ela veio meio que tirar o tapete e mostrar toda, digamos assim, toda a confusão, tudo aquilo que a gente está encontrando com a barriga, de problemas psicológicos, mental, profissional. Chegou um momento em que hoje a gente encara, olha para a medusa, como falo com os pacientes, a gente encara ela, decifra ela, ou a gente é devorado por ela, porque não tem como mais a gente, não, deixar para depois, não tem mais essa possibilidade. Deixar para depois é só e tem um efeito bola de neve, e aumentando cada vez mais, por isso que eu acredito que a psicologia, ela já era uma profissão muito importante, mas como a gente tinha muitas distrações, workshop, vou para a igreja, não é que seja terapêutico, a religião, tudo, mas chegou um momento que a gente não pode mais assim, eu não preciso mais de uma ajuda psicológica. E isso, a tendência é só aumentar cada vez mais, porque nós estamos dentro de um contexto de muita tecnologia, mas a tecnologia não supriu ainda a presença humana, não supriu ainda muitas demandas que nós temos com o ser humano independente, o pastor, o cristão, a ovelha, independente. Por isso que eu acredito que a psicologia, ela, digamos assim, é a profissão do momento e a tendência é só aumentar, já que as demandas e as procuras por psicólogo presencial, online, tem crescido cada vez mais e a tendência é aumentar. Desde a gente quer agradecer a sua presença. Vou deixar aqui com gostinho de quero mais, pastor, porque tem várias perguntas para fazer para o David. Mas é como eu combinei com o senhor, a gente vai ter a parte 2 também do David aqui, inclusive até comentei com ele. Eu disse, David, vamos ter parte 2, porque é muita coisa para a gente conversar, né, nesse bate-papo. O tempo voa, né, não tem como, e a gente também não pode esticar muito para não ficar uma questão cansativa, né, fazer uma programação cansativa, tá? Mas um prazer, um privilégio, né? Nesse bate-papo a gente vai aprendendo, a gente vai se interagindo com o outro, vai trocando saberes, né? E é muito bom absorver o que é bom, né? E desde já eu quero agradecer. E qual é a palavra que lhe define hoje? A palavra hoje, qual é a palavra que lhe define? Eu vou fazer essas perguntas para todos os convidados aqui. Eu falei com o pastor e estou perguntando a você também. Qual é a palavra que lhe define hoje? Eu acho que a palavra que me define hoje, de certa forma, sempre me definiu, é simplicidade. Simplicidade, essa é a palavra. Show. E aí, na próxima, a gente vai também querer saber um pouquinho do David, pessoa, não psicólogo. Hoje a gente abordou o tema psicologia, né, abordando alguns assuntos, assim por alto, né, mas é bem profundo esse tema, né, mas a gente vai trazer uma segunda parte, 2 do podcast. A gente vai estar querendo saber um pouquinho de quem é o David, de quem foi a iniciativa, se você
pegou algum conselho de alguém, enfim, já estou fazendo as perguntas aí. Deixa para a parte 2. Pastor, quero que o senhor dê as considerações finais. Amém, queridos. Quero agradecer, David, muito obrigado pela tua presença. Para mim é gratificante contar com o seu apoio. Eu sou aberto nessa questão da psicologia, juntamente com o pastor ali. Era para todos os pastores saber e entender um pouco da psicologia para trazer isso para os irmãos, mas de uma forma ali, até um certo ponto, porque esse trabalho pertence ao psicólogo, para isso ele estudou. Eu agradeço demais a sua presença aqui, quero agradecer também àqueles que estão nos assistindo, né? E que vocês continuem conosco a cada segunda-feira, e lembrando dos cursos, Daniel já falou, mas eu quero citar novamente aqui amanhã. Amanhã nós temos aqui o culto da renovação às 19 horas. Você será o nosso convidado. Quinta-feira é o nosso culto de orientação da palavra de Deus. Amém? Você é muito bem-vindo aqui nessa igreja. E há algo novo nós estamos fazendo aqui, viu? Acredito que você deve estar. O que é isso mesmo, hein? Essa ideia do Daniel aqui. Esse Daniel cria coisas aqui, me coloca a gente, né? Mas é gratificante, é muito bom. Quero parabenizar o Daniel pela iniciativa. Eu nem falei isso, fiquei tão empolgado segunda-feira que não falei. Mas quero parabenizar o Daniel por essa iniciativa, esse podcast. Isso aqui é gratificante. Vocês vão entender isso aqui lá na frente, viu? Estava até conversando aqui com a minha esposa, pastor, aqui. Ele disse assim: rapaz, será que eu estou estudando a coisa errada? Eu estou pensando em fazer publicidade, propaganda, jornalismo, né? A gente está fazendo esse negócio, mas dá para a gente colocar também, né? Isso é um negócio a mais também, em breve. Muito bom. E vocês vão entender isso lá na frente. Isso iniciou segunda-feira passada. Aí você ficou ainda entrando aí depois você clica lá e o que é isso mesmo? É Efraim, é o podcast, viu? Toda segunda-feira. E você vai se identificando aí. Talvez você não se identificou com alguma dúvida de perguntar ao psicólogo, pergunta ao pastor. Teve dúvida de perguntar ao pastor, está aqui o psicólogo. E aí, de repente, você tem algo sobre a sua rua, o seu bairro, a sua localização onde você mora. Vamos ter essa oportunidade, né, Daniel? Os outros convidados aqui. Então, nós encerramos aqui. Eu agradeço a sua presença, a sua companhia. Eu queria orar, Daniel, encerrando, orando, encerrando e agradecendo a presença de cada um que nos assiste e dizendo mais uma vez que amanhã nós estamos aqui no grande culto da renovação. Amém? Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pelo privilégio de te servir, de te adorar. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por este momento tão especial. Teu filho teve essa iniciativa, como é gratificante. Senhor, eu confesso da minha parte que nem eu, ó Deus, acreditava que isso ia dar certo. Mas é gratificante saber que a coisa está fluindo, está dando certo. E eu creio que isso aqui é o início de grandes coisas que vão acontecer nesse ministério. Senhor, usa o teu filho, ó Deus, para trazer ideias aqui, ideias renovadoras, ideias, ó Deus, brilhantes, para que a igreja não fique só naquela mesmice, aquela coisa pequena, ó Deus, que muitos enxergam só como a igreja que ora, que prega, mas uma igreja que pode abranger muitas coisas e falar de muitas áreas, em muitas, ó Deus, localidades. Por isso, ó Pai, também te agradeço pela vida do meu amigo David, esse grande psicólogo. Ó Deus, eu te agradeço por ter colocado ele em minha vida. Ele é uma bênção na minha vida, ele é um instrumento, ó Deus, de Deus para todos nós. Por isso, ó Pai, muito obrigado por este momento, e eu oro por todos que estão em casa. Visita cada lar, cada família, ó Deus, cada casa, e que o Senhor possa derramar bênção, derramar o teu poder, a tua graça, trazendo, ó Pai, um renovo espiritual para cada um, para cada família. Senhor, algumas dúvidas, ó Deus, medos, ó Deus, que seja desfeito, que eles possam procurar a igreja, procurar o pastor, mas também procurar, ó Deus, os especialistas, psicólogos, para tirar dúvida e tirar de vez esse medo, essa ansiedade, e que possamos estar de pé, ó Deus, na tua presença e esperando o dia da tua volta, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Sigam nossas redes sociais. Segunda-feira, a partir das 19h30, não perca o nosso podcast Interage Efraim. Valeu, fiquem na paz. Deus abençoe.